oncologista ortopédico. Nós vamos falar sobre a prevenção do câncer ósseo em alusão à campanha Abril Amarelo. Esse tipo de câncer, ele surge através da multiplicação desordenada das células que compõem o tecido ósseo, dando origem ao tumor maligno. O doutor Bruno Monte vai conversar com a gente a partir de agora sobre esse tema. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao programa Canal Saúde. É um prazer conversar com você, agradeço o convite sobre esse importante tema, que é a prevenção do câncer ósseo, principalmente agora nesse Abril Amarelo. Quais são os principais tipos de câncer ósseo? Existem vários tipos histológicos do câncer. Os principais, que acometem principalmente crianças e adolescentes, são o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. Mas também pode acometer qualquer faixa etária. Indivíduos mais idosos, nós temos o mieloma múltiplo, o condrosarcoma, que é um tumor produtor de cartilagem. Existem mais de 5 subtipos de câncer ósseo. Doutor, como é que esse tipo de câncer ele se manifesta, hein? Principalmente com dor óssea, e aquela dor óssea que não cessa ao uso de medicamento comum, como analgésicos, anti-inflamatórios comuns. Então, todo indivíduo com dor óssea persistente, que não melhora com esse tipo de remédio, precisa procurar ajuda para saber, fazer uma investigação se não pode ser um tipo de câncer ósseo. Além disso, além da dor óssea, ele se manifesta também com manchas roxas pelo corpo, com emagrecimento sem causa aparente e, mais gravemente, a fratura patológica, que é aquela fratura que acontece sem mecanismo de trauma ou com um mínimo mecanismo de trauma. Quando a gente fala, por exemplo, doutor Bruno, do câncer, a gente sabe que em muitos casos, quando ele vem apresentar alguns sintomas, ele já vai estar bem avançado. Por isso a importância de prevenir, por isso a importância da gente ter essa noção do cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde. Quando eu estava falando para vocês aí a respeito da Oncoclínica, que já são o quê? Tem uma história com a Oncoclínica aqui no Canal Saúde, desde que esse programa estreou, Nós temos aqui quase 13 anos na TV Meio Norte, a Oncoclínica aí completando 20 anos. Ela sempre foi pioneira no tratamento do câncer e ela sempre se preocupou com o paciente de uma forma geral. A gente está falando aqui sobre esse mês, falando sobre a importância do câncer ósseo, e às vezes acontece muito, viu, doutor Bruno, de algumas pessoas mandarem mensagens aqui para o programa, perguntando assim, Carla, lá na Oncoclínica, só tem oncologistas? E aí eu sempre falo, a Oncoclínica ela tem uma equipe multidisciplinar e tem sim os melhores oncologistas e nas mais diferentes áreas. E é isso que faz uma diferença, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, ninguém trata câncer sozinho. A importância da equipe multidisciplinar, desde o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, a assistente social, enfim, todo mundo unido como equipe para tratar o câncer. A respeito dessa campanha do Abril Amarelo, a gente está falando esse mês sobre esse câncer ósseo, mas a gente também tem que chamar a atenção da população com relação à questão da alimentação, doutor. E aí tem algumas pessoas que mandam mensagens aqui para o programa Canal Saúde, a gente está falando do câncer ósseo, e aí eu queria aproveitar também a oportunidade da sua presença aqui, porque tem tido algumas dúvidas de telespectadores e quando a gente disse que você viria participar do programa, a gente recebeu algumas mensagens. Algumas pessoas têm muitas dúvidas com relação ao cálcio, Quando a gente fala o cálcio é bom para os ossos. E eu queria que você explicasse um pouquinho assim sobre a importância também da alimentação, e especialmente aquele paciente que recebe um diagnóstico do câncer ósseo. O câncer ósseo ele é uma neoplasia muito rara. Ele é responsável por cerca de 10% se você levar em consideração todos os tumores que existem. Por ser uma neoplasia muito rara, não existe um exame preventivo, Sim. Infelizmente, diferentemente do câncer de mama, por exemplo, que nós temos a mamografia. Portanto, algumas situações da vida diária precisam ser tomadas para evitar esse tipo de câncer. Uma delas é a alimentação. A alimentação balanceada, ela faz parte da prevenção de qualquer tipo de patologia. Alimentação balanceada, atividade física regular, cessação do tabagismo, do alcoolismo, tudo isso entra na prevenção do câncer ósseo.
Com relação à suplementação de cálcio, nem todos os pacientes eles têm indicação de fazer essa suplementação. Precisa ser feita uma avaliação médica, exame laboratorial, para saber se o paciente tem ou não indicação de reposição tanto de cálcio quanto de vitamina D, né? Então não é todo mundo que tem indicação de fazer reposição desse tipo de medicamento. Entendi. Em alguns casos, se faz necessária a amputação, doutor? Hoje em dia se amputa muito pouco, né? Com a avançada da ciência, principalmente das próteses, das placas, dos parafusos, das hastes intramedulares. Hoje nós, oncologistas ortopédicos, sempre prezamos pela cirurgia reparadora de membros. É claro, existem algumas situações, principalmente aquelas que o diagnóstico não foi feito de forma precoce e você já pega aquele tumor bastante avançado. Aí, infelizmente, a gente precisa partir para uma amputação, para um controle local e às vezes até sistêmico dessa doença. Doutor, e quando acontece, por exemplo, o caso de uma metástase nos ossos? A metástase, ela se posiciona da seguinte forma: é uma célula que saiu, por exemplo, de um câncer que você tinha no joelho, foi pela corrente sanguínea e pode atingir qualquer área do corpo. Em se tratando de câncer ósseo, a grande maioria das metástases elas se dão no pulmão. Por isso, a tomografia de tórax ela faz parte do estadiamento, da avaliação inicial e do acompanhamento desses pacientes. Em indivíduos metastáticos, nesses casos, a gente opta principalmente pela cirurgia reparadora de membros. A gente só amputa um paciente que já tem metástase se não tiver realmente nada mais a ser feito naquele momento para prevenir aquela lesão. Entendi. Existem locais do corpo onde os tumores são mais comuns? Sem dúvida nenhuma. Cerca de 50% dos tumores ósseos, eles se dão em volta do joelho. E aqui fica um alerta principalmente para as crianças, porque ela pode ser confundida, essa dor óssea de câncer ósseo, em crianças com a dor do crescimento, que é tão comum. É inadmissível, você papai, você mamãe, fica o alerta para o seguinte fato: se a sua criança está tendo dor óssea persistente, que você dá medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e aquela dor não passa, não aceite um diagnóstico de dor de crescimento sem fazer uma avaliação adequada. Exames de imagem, exames laboratoriais, para saber se realmente é uma dor de crescimento ou se não existe algo mais grave por trás. Entendi. Eu tenho algumas perguntas de telespectadores, a minha produção está passando aqui para mim pelo áudio. Teve uma telespectadora aí, doutor, que falou que levou o filho dela para alguns especialistas e que ele tem um probleminha no pé, né, de não colocar o pezinho, caminha na ponta dos pés. Existem vários tipos de diagnósticos, mas aí ela ficou bem preocupada, está assistindo o programa, é a Maria Helena, do Saci, e ela pediu para a gente perguntar também com relação à criança. A criança que anda na pontinha do pé ou que geralmente tem algum problema, ideal levar logo também para fazer uma avaliação com o ortopedista? Sem dúvida nenhuma. Como você falou, existem várias possibilidades diagnósticas, desde causas de paralisia cerebral, em causas que são mais graves, mas podem passar por vícios posturais, por encurtamento do tendão calcâneo, fazendo com que a criança não pise com o pé no chão totalmente. E aí ela passa a andar apoiando apenas o antepé, né, a ponta do pé. Em alguns casos também pode haver o diagnóstico do autismo também, sem dúvida, em relação a isso, mas a gente fala aqui, né, nesse programa, sempre entrevista vários profissionais e a gente chama sempre a atenção, e a gente está chamando muita atenção agora nesse momento dos pais, porque são vocês que são responsáveis pelas suas crianças, de qualquer coisa que está diferente no seu filho, do quanto que é importante o papai e a mamãe correr logo para poder fazer um diagnóstico, né? Sem Porque não é dúvida. um diagnóstico fácil também, né, Não é um doutor? diagnóstico fácil, precisa de uma avaliação especializada, um exame físico bem feito, se necessário, a solicitação de exames complementares, sejam eles laboratoriais, raio-x, tomografias, ressonâncias magnéticas, enfim. Tem que passar por um médico especialista, fazer uma avaliação detalhada para dar o diagnóstico correto e aí corrigir essa lesão o mais precoce possível. Então tá certo. Então já fica aí para você que está assistindo o nosso programa esse alerta e esse cuidado aí que a gente deve ter. Doutor, para fechar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho aí para os nossos telespectadores realmente a questão desse olhar para esse mês, que é um mês muito especial, né? Sem dúvida. A campanha de Abril Amarelo é uma campanha que ela foi idealizada inicialmente pelo Hospital de Câncer do Pernambuco.
né? E que o objetivo é conscientizar a população para a prevenção do câncer, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce e a instituição do tratamento o mais rápido possível é o que muda de fato o prognóstico da doença. Câncer ósseo tem cura. Só que o diagnóstico precoce é fundamental para isso. Portanto, essa campanha de Abril Amarelo visa conscientizar toda a população com relação a isso. Então, se você tem dor óssea persistente, se você tem manchas roxas pelo corpo, está emagrecendo sem causa aparente, ou teve uma fratura óssea sem causa, sem trauma, ou com mínimo trauma, procure imediatamente um oncologista ortopédico para fazer uma avaliação detalhada, porque você pode estar diante de um câncer ósseo. Prevenir é sempre a melhor solução. Obrigada, viu, doutor? Gente, eu que Leve agradeço. meu abraço especial a toda a equipe lá da Oncoclínica. E olha,